eu faço uma pergunta, lugares sociais são regras, no sentido de que eu penso de uma forma, mas o meu pensamento não precisa ser tendencialmente próximo de uma verossimilhança, porque ninguém é dono da razão. Essa questão do lugar social é muito discutida por Michel Dissertot no seu livro A Escrita da História, e ela é definitiva nos processos de escrita da história e também do que concerne ao cotidiano, aos lugares sociais e também aos ditos e não ditos. Questões também discutidas por Dissertot. Eu acho que o lugar social, ele, respondendo à minha visão, ele pode sim influenciar no caráter, na formação e etc. das pessoas que neles vivem, mas também não significa que sejam regras para que essas pessoas sejam moldadoras do seu caráter final. As pessoas dos lugares sociais, das igrejas, das praças burguesas, das praças dos pobres, dos guetos, das favelas, dos prostíbulos, das bocas, etc., de todos os lugares sociais em que se encaixam pessoas de alto escalão e, consequentemente, também de baixo escalão, padrão esse medido pela sociedade, pelas convenções, e atribuir que ali as pessoas precisam ser religiosos, bandidos, prostitutas e etc. E não. O lugar social ele não pode ser regra, a meu ver. Ele tem que ser, sim, levado em consideração, mas é cada vez mais veemente e é mister falar disso aqui, que as pessoas moldam, né, as suas formas de pensar, o lugar onde eles moram. O pobre não tem que ser pobre e pensar em ser pobre, a prostituta não tem que querer ser prostituta e etc. Silvio Santos, que era camelô, se tornou um grande empresário. Leão Barreto, que era preto, periférico e pobre, se tornou um dos grandes expoentes da literatura brasileira. Enfim, as pessoas que se atribuem dessa discussão para dizer, eu sou pobre porque assim, assim, assado, eu sou rico de lá. Não. Isso é uma questão fundamental, fundamentalista, que encara e mostra para a gente questões ligadas ao preconceito e também aos racismos estruturais e também falta de compreensões históricas e teóricas acerca da vida, do próprio cotidiano e também do lugar social. Cada vez mais é pertinente dizer que quem concerne a esse estilo de pensamento reproduz um discurso minimalista de que as pessoas precisam estar ali. A mobilidade social não aconteceu na colônia. Uma vez escravo, sempre escravo, e etc. Seu de engenho, sempre senhor de engenho. Mas ela começou a mudar no tempo do ouro. As pessoas passavam de classes umas a outras. Hoje uma pessoa é pobre, mas pode ser rica. Pode ganhar na Mega Sena, o rico pode perder tudo, nação e etc. Então não tem que ser taxado como regra. A meu ver, se isso é uma proporção verossímil, que vocês respondam esta pergunta. Como eu penso esse processo e que é enfatizado por Michel Sertor de uma forma também bem interessante. A questão de atribuir isso como uma questão, como uma mônada de pensamento, como sendo uma essência de pensamento, talvez possa ser uma má elucidação de como você pensa esse processo histórico, que, como disse Marx, ele precisa ser um todo, e como disse Kant, ele tem um sentido de progresso para frente, como uma seta. Então, se a gente pensar bem direitinho nesses quesitos, e que a gente não pode ser como pensou o Weber, de pensar como pensou todos, a gente tem que mudar as regras e desmistificar e provar que a favela pode vencer. Mas a favela não pode vencer com um discurso traiçoeiro de questões que a gente não vai citar aqui. A favela tem que vencer para as questões pontuais e de índole e caráter de todos os povos, e que sai veemente e vice-versa, a mesma colocação para a Casa Grande. A Casa Grande não tem que ter luxo e prioridades porque é a Casa Grande. Ela precisa ter consciência de classe do que é a Casa Grande. E assim não é uma crítica a um nem outro, mas a gente vê os discursos que são muito providos de questões que enalteçam coisas que a própria sociedade critica e o próprio lugar social critica. Então é muito perigoso você defender o seu ponto de vista social, etc., moldando aquilo que você quer para você, porque você acredita que aquilo ali vai te trazer bem, seja onde for o lugar ou a situação. E também não é uma crítica, é um posicionamento. É como eu penso, e assim, as pessoas pensam diferentes, e elas acreditam naquilo ali. E eu acredito no que eu falo, no que eu vivo, e eu vivo para falar aquilo que eu estudo e que eu leio. Se estou certo, quem pode me condenar sou eu mesmo, são os outros historiadores, enfim. A vida, vou dizer mais uma vez, como disse Kant, ela caminha para frente. E tem sim um sentido de progresso, como se fosse uma seta. Portanto, a história ela é sempre uma a priori e nunca um a posteriori. Se é que vocês conseguem entender a essência equânime, vamos pensar assim, deste vídeo.